Olá pessoal, então vamos retomar, continuando aqui de uma outra parte da nossa interface que seria o seletor de áreas de trabalho do Fusion, tá? Normalmente quando o Fusion é aberto ele já entra por padrão no Workspace Design, que é onde nós fazemos a construção dos corpos sólidos, né? Criamos os objetos, fazemos esboços e fazemos a edição desses corpos, tá? Mas nós temos aqui também mais 5 workspaces diferentes, né, que têm funções diferentes, como o de render, que faz a finalização do material acabado, né, cria a imagem e o aspecto físico dos materiais, representando com muita fidelidade o reflexo, né, a textura e o acabamento desses materiais, né. Nós temos aqui o de animação, que é o workspace que faz simulações dos objetos dinâmicos, né, de mecanismos, por exemplo, de montagem dessas partes, né. Nós temos aqui de simulação que faz análise do comportamento físico, né, desses objetos em relação à questão térmica, à questão estrutural, né. Existem inclusive simulações de otimização do aspecto físico, né, estrutural dessas peças, né. Esses workspaces são mais avançados, a gente não vai chegar a utilizá-los, né, mas a gente vai dar uma pincelada em alguns, como o de render, né, e o de animação. Tem o de manufatura, que serve para fazer já análises mais profundas, para lançar, vamos dizer assim, ou para aprontar os objetos, os corpos para a fábrica, né, para a manufatura. E aí ele cria, vamos dizer, estratégias de design para a fabricação. Tá? Temos também o de drawing, né, que é o workspace que serve para a gente montar as pranchas, né, as pranchas de desenho técnico. E aqui a gente pode selecionar as vistas que a gente vai utilizar no desenho técnico. Nós podemos inserir perspectivas, né? Nós podemos inserir cortes dessas vistas. Isso é muito importante, porque no final da gente fazer o projeto, concluir o projeto, a gente precisa gerar a documentação. E aqui é no Workspace Drawing que a gente faz isso, tá certo? Nós temos aqui agora dois elementos nessa área de trabalho muito importantes para navegação e mudança de pontos de vista dos objetos, né, que eu quero explorar. Um é o Navigation Bar, que fica aqui embaixo, tá? E o outro é o View Cube. Pois bem, no Navigation Bar a gente vê inicialmente aqui duas ferramentas de Free Orbit e o Constraint Orbit, tá? Que servem para a gente girar a peça nos vários sentidos, né? A primeira ferramenta, o Free Orbit, ele permite que a gente possa girar os objetos nas mais diversas posições, tá? No entanto, tem um momento que a gente fica à deriva e a gente perde um pouco o controle dessa ferramenta. Então exige um pouco de treino para usar ela corretamente, tá? Já a Constraint Orbit, a gente percebe que tem mais controle, tá? Então a gente perde menos o controle da ferramenta usando essa segunda opção. Eu prefiro sempre usar essa segunda opção, tá? Nós temos em seguida aqui no Navigation Bar, que é a ferramenta Look At. Ela serve para a gente observar a vista ortográfica de uma face do objeto, seja ela qual for. Então, ao pressionar aqui a ferramenta e clicar nessa face, ele vai ajustar a vista desse objeto para a vista do observador em vista ortográfica, tá? E aí, para a gente retornar, a gente pode clicar aqui na casinha, no View Cube, ou usar o próprio Orbit, tá? Uma vez a gente usando essa ferramenta Look At, nós temos a opção de usar conjuntamente com outras ferramentas como o Zoom, tá? O Pan e o Orbit, né? Para voltar para aquele ponto inicial. Então é sempre bom que quando a gente queira que esse objeto volte para o ponto de partida, em perspectiva, clicar aqui na casinha do View Cube, tá certo?
Na sequência, nós temos a ferramenta Pan, tá? Que ela pode ser utilizada aqui com esse ícone, tá? No Navigation Bar, ou com auxílio do scroll button do mouse, né? Se a gente pressionar, ó, com o indicador e manter pressionado, tá? A gente tem como usar o Pan, tá? Assim como com auxílio da tecla Shift do teclado, né? E o scroll button do mouse, mantendo a tecla Shift pressionada e o scroll button, é possível a gente usar o Orbit também, tá? Então é uma alternativa utilizar. Eu sempre prefiro usar dessa forma. Eu acho que é mais rápido do que eu vir aqui no ícone, né, da ferramenta. Nós temos na sequência temos a ferramenta Zoom, que serve simplesmente para afastar e aumentar, né, a proximidade do objeto, do observador. E nós temos aqui duas outras ferramentas de zoom, que é o Zoom Window, que permite que sejamos seletivos. Por exemplo, se eu quiser dar uma olhada nesse detalhe aqui, então o Zoom Window serve para fazer isso. E a outra serve para enquadrar o objeto na tela, tá? Então o conjunto dessas duas ferramentas serve bem para a gente fazer análise minuciosa de detalhes pequenos no nosso objeto, tá certo? Temos ainda no Navigation Bar o Display Settings, que tem várias opções para mudar a configuração de visualização do que a gente está vendo, né? Como o Visual Style, que permite a gente mudar o tipo de sombreamento, né? Nesse primeiro aqui o objeto ele fica sombreado, tá? Com um aspecto sombreado, no entanto ele retira as arestas, né? Nesse aqui ele já coloca uma outra configuração, que seria ele sombreado, tá? Com as arestas e arestas invisíveis, né? Inclusive mostrando detalhes que estão por trás, como se a gente tivesse uma visão de raio-x do objeto, né? Nós temos também o que a gente mais utiliza, que é o sombreado com as arestas visíveis, tá? E nós temos também o aramado, tá? O aramado interessante, ó, que a gente vê o objeto todo, né? Como se fosse um esboço, né? Um esboço. Nós temos também o aramado com arestas invisíveis, né? Mostrando inclusive o que a gente não poderia ver normalmente. Então a gente vê todos os detalhes da peça, inclusive essas arestas escondidas, né? E temos por fim o aramado com o hidden, né? Escondendo as arestas invisíveis. Então a gente vê ele somente a linha de contorno, vamos dizer assim, né? Vamos voltar aqui para essa terceira opção, tá? Ctrl 6 é o atalho para acessar esse tipo de visualização. Isso aqui serve para mudar o aspecto do ambiente, né? Então nós temos esse Dark Sky, que é um ambiente mais escuro, todo enegrecido, né? Temos aqui o Grey Room, né? Temos Photo Booth e esse com fundo azul, né? Com uma base, como se fosse uma base azul. E tem o Infinite Pool, que é o que eu mais utilizo, tá? Então isso é só uma questão estética do ambiente, né? Isso não muda nada na questão do objeto em si. E temos também de câmera, né? Aqui onde a gente vê a parte ortográfica, que mostra o objeto sempre como se fosse um objeto numa perspectiva axonométrica, né? E a gente não tem a distorção física de uma lente, vamos dizer, realista, né? A partir do momento que a gente clica aqui em perspectiva, observe agora que ele vai reproduzir aquela distorção óptica que os objetos têm no mundo real, tá? Então, essa distorção que na verdade é uma distorção de paralaxe, né?
E aqui nós temos ainda a opção de perspectiva com orthofaces, tá? Para a gente entender qual é a diferença, ó, quando a gente muda, a gente não tem, né? Da ortográfica, a gente vê, ó, que o objeto fica bem esquisito, né, para um objeto real. Quando a gente muda para perspectiva, a gente entende o que é que acontece. Mas quando a gente muda para a perspectiva com orthoface, a gente não entende muito bem o que acontece. Na verdade é o seguinte, a gente trabalha com o modo perspectiva, né, com o objeto sendo com a reprodução dessa distorção óptica, mas quando a gente usa o Look At, por exemplo, ó, que eu clico aqui, ó, o que é que ele faz? Ele coloca imediatamente numa vista ortográfica, tá? E retira a distorção óptica nessa posição, tá? Se eu mudar para perspectiva comum, olha o que acontece. Então, ele continua exibindo os pontos de fuga do objeto, né? Então veja que isso aqui, ó, normalmente ele acontece, né, no mundo real. Com a orthoface isso não acontece, tá? Ele transforma em vista ortográfica imediatamente, tá? Então essa é uma diferença da perspectiva com orthoface, ó. Se eu clicar aqui, Look At, ele, ó, transforma em vista ortográfica. Se eu tiver aqui na perspectiva, ele muda um pouco o aspecto e continua reproduzindo os pontos de fuga, né? Aquela distorção que converge para o infinito, tá certo? E nós temos aqui ao lado opções de gridding, né? De ajuste de gridding, que nós não vamos abordar agora, tá? Temos aqui a opção de exibir o objeto em múltiplas viewports, né? Conservando uma em 3D em perspectiva e as outras em vistas ortográficas, né? Que é aquela história da gente ter a visão, a vista frontal, lateral superior. Aqui está numa outra configuração, porque o Fusion é um produto americano e o desenho técnico americano ele é reproduzido no outro diedro, né? Outra configuração. Mas aqui a gente pode, por exemplo, a gente pode mudar, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, a vista frontal. Aqui eu vou no Home, vou colocar a vista superior, tá? E aqui já está na vista lateral, tá? Então é claro que aqui eu poderia trocar isso para ficar certinho, né? Eu posso colocar aqui a nossa vista lateral e aqui a nossa perspectiva. Então fica aqui no primeiro diedro, né? Em projeções, no assunto de projeções ortogonais, a gente viu essa configuração do primeiro diedro, né? A vista frontal nessa posição, a vista lateral nessa posição e a vista superior nessa posição, tá certo? Vou voltar aqui para o Single Viewport e continuar com a abordagem do último elemento, que seria o ViewCube, tá? O ViewCube, na verdade, a gente já vem mostrando, né, para configurar essas viewports, como é que ele funciona. Então, é esse cubozinho que serve para navegação, tá? Ele vai ter a mesma função de algumas outras ferramentas que a gente viu aqui no Navigation Bar e até mesmo aqui no browser, né? Por exemplo, se eu quiser mudar o objeto para vista de topo, né? Só que o ViewCube ele permite, inclusive, que eu mude a orientação, tá? Dessa vista, ok? Sempre que eu quiser voltar para o estado inicial, pressionamos aqui a casinha, que é o Home, e podemos, ó, navegar entre as vistas facilmente, tá? E ele também permite que eu faça, ó, clicando aqui nos cantos do ViewCube, tá? É possível a gente ver também a perspectiva, ponto de vista perspectiva de outros quadrantes do espaço tridimensional, tá? Nós ainda temos a nossa timeline, né? Que é a ferramenta, que é a barra que registra todos os passos que a gente dá para a construção dos corpos sólidos, dos objetos, das edições, fica tudo registrado aqui na nossa timeline, mas a gente vai entender melhor como funciona isso quando a gente começar a modelar o primeiro sólido, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer a modelagem de um objeto para a gente entender melhor como funciona todas essas coisas junto, tá bom?